Olá, boa noite. Então hoje nós vamos dar continuidade aqui nos nossos vídeos, falando um pouquinho mais sobre as técnicas e intervenções em teoria cognitivo-comportamental, né, aqui para o quinto e para o sétimo períodos, né, de psicologia. Bom, então eu não sei se vocês se recordam, mas nas nossas últimas aulas nós estávamos falando, né, sobre as principais distorções cognitivas. E o que eu sempre vim falando para vocês, né, que era a questão de primeiro se identificar, né, então, até então, os pensamentos automáticos, validar esses pensamentos, questioná-los, e a partir do momento em que esses indivíduos, em que os nossos pacientes fossem capazes dessa identificação, né, lembrando que quando a gente fala dos pensamentos automáticos, nós estamos falando também das nossas emoções, né, às vezes de imagens e até de comportamentos. Então, a partir disso, nós teríamos então acesso, né, às nossas crenças intermediárias, as crenças centrais, que ainda que sejam de mais difícil acesso, então isso é possível. Bom, então hoje eu gostaria de falar que é exatamente nesse mesmo processo, né, que a TCC vai continuar trabalhando para a identificação e modificação dessas crenças intermediárias e das crenças centrais. Eu ainda não consegui inserir aqui os slides, mas um dos textos que eu pedi para vocês irem trabalhando, né, fazendo um fichamento, na página 221 do livro da Judith Beck. Ela tem ali como um exemplo, né, posso aqui mostrar para vocês esse diagrama aqui, né, que faz parte do processo de conceitualização cognitiva. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre esse diagrama aqui, que é uma etapa super importante da TCC, né, e lembrando a vocês que todo esse processo ele é feito não mecanicamente, né? Então, na verdade, eu não vou trabalhar com perguntas e respostas para que eu preencha esse diagrama de maneira que me satisfaça. A ideia e a intenção é que essas pessoas consigam fazer isso cada vez com mais rapidez mesmo, com mais prática, como se isso, transformando isso num hábito, né, para que ela perceba sozinha, então, as suas distorções e que ela consiga buscar em si própria estratégias para lidar com essas distorções. Bom, então, tendo isso, eu gostaria, né, que se vocês tiverem aí acesso, então, a esse diagrama para vocês acompanharem aqui o meu raciocínio. Desde o começo, quando apresentei para vocês, né, algum material para que a gente possa trabalhar, né, com essa identificação a princípio dos pensamentos automáticos e com a própria conceitualização, eu também falei para vocês, primeiro, né, que nós sempre vamos trabalhar com hipóteses. Segundo, da grande importância desse processo da conceitualização para que a gente consiga delinear, então, a nossa prática, né, delinear o caminho que nós vamos percorrer junto com esse paciente, né, para que ele alcance, então, não só uma redução de sintomas e um alívio do seu sofrimento, mas que ele possa, então, ser o seu próprio terapeuta, né, para que ele possa utilizar esses recursos que ele identificou em outras situações da vida dele. Bom, então, se a gente pensar assim, né, e se vocês observarem aqui na parte inferior desse diagrama, ele cita aqui, né, ele tem situação 1, situação 2 e situação 3. Então, eu vou pegar uma situação aqui. Abaixo dela tem o quê? O pensamento automático. Então, aquele pensamento telegráfico, rápido, invasor, né? O que significa esse pensamento automático? A gente tem que ter em mente que esse diagrama, depois lá pela quarta, quinta sessão, já é possível preencher junto, né, com o seu paciente. Então, juntos nós conseguimos preencher esse diagrama aqui. Bom, depois, a emoção que está relacionada, então, a esse pensamento automático. E, por fim, então, o comportamento, quando ele existir, obviamente.
A partir dessa quarta, quinta sessão, a gente também tem que pensar que nós já vamos ter, né, em mente um padrão desses pensamentos automáticos, né? Então, pra gente, para nós, enquanto terapeutas, enquanto psicólogos, nós não vamos verbalizar, né? A gente não vai contar para o paciente, olha, então eu acho que o seu pensamento, né, pode estar associado a determinada crença, né, ou tal distorção cognitiva. Mas a gente pode apresentar essas distorções, né, e essas hipóteses para que esse próprio indivíduo comece a se identificar também com essas hipóteses que nós estamos identificando, tá? Então, a partir desse momento, a gente já tem em mente o quê? Que ele já percebe que, nossa, e não é que eu sempre acabo respondendo dessa mesma maneira quando eu me sinto frustrado ou quando eu tenho alguma dúvida com relação a algum comportamento, enfim. Então, o próprio indivíduo, ele já é capaz de fazer isso, tá? Claro, gente, que eu tô, né, citando para vocês aqui um exemplo de um processo um pouco mais simples, né? Em alguns momentos, não. Esse processo pode ser muito mais demorado, muito mais sofrido. Muitas vezes essas pessoas têm mais dificuldades em identificar esses pensamentos automáticos, em aceitar que esses pensamentos também, né, lembrando lá do modelo cognitivo das nossas mãos, em aceitar o quanto esses pensamentos têm poder sobre nós, né, o quanto eles são capazes de conduzir aí as nossas emoções, as nossas reações fisiológicas e os nossos comportamentos. Bom, quando a gente tem em mente, então, esse padrão, né, e aí nós vamos preencher aqui juntos a situação 1, situação 2 e situação 3, a gente já pode começar a pensar, né, na parte superior desse diagrama, que seria o que, então? Aqui em cima, né, bem no o primeiro item aqui, dados relevantes da infância, que ainda não estão sendo questionados, tá? Então, eles são experiências que contribuem para o desenvolvimento e a manutenção dessas crenças do indivíduo. As crenças nucleares, né? Então, quais são as crenças nucleares do paciente a respeito de si mesmo? Então, a gente lembra, né, daquelas distorções e da onde a gente vai tirar, então, esses dados para preencher aqui esse diagrama. Pressupostos, crenças e regras condicionais. Que pressupostos são esses aqui? A gente está falando então das nossas crenças intermediárias, né? Então, que pressuposto positivo ajudou a lidar com a sua crença nuclear? Então, seria uma maneira adaptativa de lidar com essa crença aí, vamos pensar que seja uma crença de menos-valia. E qual a contrapartida negativa desse pressuposto? O que é que eu fiz que, de certa maneira, acaba reforçando em mim, né, esse sofrimento e essa crença de que realmente eu não tenho valor para o outro, né, de que eu não tenho um valor na minha vida profissional, na minha vida afetiva, enfim. E aí, então, as estratégias compensatórias de enfrentamento, né, que são os comportamentos que o ajudaram a lidar com essa crença. Gente, é claro que eu tô sendo bem sucinta aqui, né, mas esse diagrama, eu acho que ele mostra com muita clareza, né, os passos em que a gente vai seguindo e que eu vou repetir. Isso aqui não acontece do dia para a noite, nem numa primeira ou numa segunda sessão, tá? Então, esse é um processo que é trabalhado, então nós trabalhamos juntos com esse paciente e dependendo da adesão desse paciente, dependendo do nosso processo empático, colaborativo, né, do quanto nós já estamos caminhando juntos, aí sim, nós podemos fazer isso aqui com uma certa rapidez. E principalmente considerando aí a diminuição do sofrimento desse indivíduo. Então, eu gostaria de propor para vocês que vocês façam esse diagrama, que vocês tentem preencher esse diagrama nos mesmos moldes da identificação dos pensamentos automáticos. E aí, nós vamos continuar conversando, então, sobre esse processo da conceitualização, que é tão importante dentro da teoria cognitivo-comportamental,
E também gostaria de lembrá-los, né, que eu apresentei para vocês um vídeo, né, da primeira sessão do Paulo Knapp. Eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo também e gostaria que vocês fizessem a associação daquele vídeo com esse diagrama. Que vocês identificassem na fala, né, do Paulo Knapp, naquele vídeo que eu mostrei para vocês, cada etapa aqui da conceitualização, porque na verdade foi exatamente esse diagrama aqui que ele preenche, ok? Então, eu vou enviar para vocês por e-mail, né, novamente esse vídeo do Paulo Knapp e com as instruções para essa atividade, que vocês pensem então sobre esse diagrama e procurem preenchê-lo para a gente continuar aí dando sequência à nossa disciplina com a identificação e modificação das crenças intermediárias e crenças nucleares, ok? O diagramas, mais uma vez, ele está na página 221 do livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck, que já está disponibilizado para vocês. Então, uma boa noite, uma boa semana e espero que a gente possa se encontrar em breve, todos com muita saúde, com muita tranquilidade.